É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. Eu sou Daniel Coelho, você está aqui nesse canal onde há algum tempo a gente tem conversado sobre coisas tão genuínas assim, coisas tão sérias, às vezes num tom um pouco mais humorado. A gente, graças a Deus, sempre traduzindo aqui a nossa alegria de sermos filhos de Deus, de andarmos na luz, de sermos filhos da luz. Mas hoje a gente conversa sobre um assunto difícil, né? Sobre um assunto que requer muita atenção, muita sensibilidade. Você já viu o título, a criança não é brinquedo. Nós estamos ainda em maio, falaremos um pouco sobre o Maio Laranja, toda essa questão que envolve a violência, a criança. E hoje estou recebendo aqui dois amigos muito queridos que representam a visão mundial e que têm toda a autoridade para falar conosco sobre esse tema. Então, antes da gente ir para essa conversa, que hoje está diferente, está nessa mesa, está mais um pouco branda, eu não estou tão assim radiante, entre aspas, porque esse assunto pega mesmo o nosso coração. Mas antes da gente começar, quero te convidar a curtir esse vídeo. A gente precisa mesmo de mostrar para essa plataforma que vale a pena recomendar esse conteúdo para mais pessoas, vale a pena você comentar alguma coisa sobre isso, vale a pena você contar uma história, claro que pode ser contada, vale a pena você fazer perguntas, vale a pena você mandar isso para algumas pessoas, a gente sempre pede para pelo menos 3, e vale a pena você se inscrever aqui no Proposições para que a gente continue produzindo esse conteúdo de espiritualidade, esse conteúdo que vai regendo a nossa mente e o nosso coração. É isso aí, bora pro vídeo, solta a vinheta. É isso aí, gente, como introduzir, hoje eu tenho a honra de conversar com dois amigos de longa data. Eu tô ficando assim meio velho, toda segunda um amigo de 20 anos, eu falo, caramba, quantos anos eu tenho? Mas de fato, 20 não, um pouco mais de 10 anos. A gente vai conversar sobre um assunto que tem tudo a ver com a gente, com a nossa vida, com o nosso ministério, não é de hoje que a gente tem falado sobre essas coisas. Mas antes da gente ir pro que vocês já viram aí, Criança Não É Brinquedo, esse título que é forte, mas antes da gente ir pro título e pra conversa, quero que vocês se apresentem aí. Se há alguém que ainda não conhece vocês, pode conhecer melhor agora, Thiago e Thiago. Então a gente chama por sobrenome, né? O Crucite e o Grulha. Bom, vou começar aqui. Primeiro, Dani, obrigado pelo convite. Eu acho que sim, a gente vai ficando velho, viu, cara? Eu fiquei pensando aqui, lembrando época de acampamento, então... Exato, a gente tá meio velho. Então, exato. Eu sou o Thiago Crucite, diretor da Visão Mundial. Trabalho e sirvo na Visão Mundial já há quase 10 anos. E como diretor executivo eu tô completando esse ano 4 anos. Então é um privilégio para mim poder compartilhar. E a parte mais importante, eu sou pai da Valentina, né? Então, a Valentina completou 6 anos há poucos dias atrás. E foi interessante a experiência também de ver ela completando. Então, sou o Thiago da Visão Mundial e pai da Valentina. Sensacional, Dani, que bom estar com você aqui. De novo. Do lado do meu chefe. Poder conversar sobre esse tema tão importante. Eu sou o Thiago Grulha, tenho uma carreira na área da música, também atualmente sirvo como um dos pastores da Igreja Esperança, lá com o nosso amigo Saldiva. Já veio aqui também. No caso, ele é meu pastor. Você tá lá? Sim. Vai roubar o mundo aí. Posso ser membro lá, Saldiva? Em tese, eu vou ter que batizar de novo? É isso. Em tese, eu sou o chefe dele na Visão Mundial, em tese ele é meu chefe na igreja, né? Só. Nunca vi por esse ângulo, gostaria. E eu tenho tido o privilégio de, há quase 8 meses, fazer parte da Visão Mundial, atuando ali na relação com as igrejas. Uhum. E com certeza tem sido uma das minhas imersões mais transformadoras, assim, de conhecer tão de perto o que essa instituição, essa organização, esse movimento de amor tem feito no Brasil. Eu tô tentando aprender, tô novo lá, espero que eu fique lá um bom tempo. Entendeu? E tenha sido uma experiência legal, meu chefe tá aqui, espero que ele continue sendo. Benção, cara, a gente já falou do tema, eu fiquei muito impactado com o vídeo que a Visão Mundial fez ali em parceria com a Fernanda, acho que vocês colocaram um collab ali, né, o Dani,
o Grulha, que tá aqui. O Mesa Preparada também. O Mesa Preparada também entrou, e foi com o nosso amigo de Brasília, artista, né? O El Gatito. Isso. Ele é muito 10, assim. Mas eu fiquei impactado pelo texto, assim, pela narração. Depois a gente pode até, viu, Felipe, lembrar disso, de deixar o link aqui na descrição. E agora eu tava olhando, foi um vídeo que alcançou muita gente, assim, né? Tava olhando aqui, tá em 350 mil views só no Instagram, né? Fora que muitas igrejas devem ter replicado isso no último domingo e agora também. Ainda dá tempo de você ver, ainda estamos em maio. Essa campanha, o Maio Laranja, assim, como que nasceu o desejo de falar, não, o Maio Laranja já existe, mas a gente quer colocar a visão mundial junto com essa campanha e usar de pessoas, usar no bom sentido, né? Aproveitar das nossas relações, como a Fernanda, que tem gerado conteúdo infantil e é uma voz importante hoje, principalmente no meio evangélico, para dizer assim, ó, há uma realidade que não tem como tapar com peneira, mas vamos jogar luz e vamos usar a visão mundial para estabelecer um fundamento e dizer, nós vamos conversar sobre isso e vamos trazer esse assunto para dentro da igreja. Então como que foi, Crucite, essa ideia de fazer o vídeo, produzir aquela arte e tantas coisas que a partir daquilo aconteceram? Cara, eu assim, vou chegar no vídeo, vou tentar ser breve, assim, para chegar no vídeo, porque eu acho que o vídeo já tem uma história muito bonita. O 18 de maio, né, que é o dia que se tornou o grande dia marcado, uma criança sofreu uma violência de todos os tipos e ficou, eu acredito que até hoje o caso nem tenha sido resolvido, então, né? Esclarecido. Né? Desde então, a Visão Mundial, junto com outras organizações da sociedade civil, criou um movimento chamado Faça Bonito. Esse Faça Bonito, ele usa a data do 18 de maio, que a gente, junto com outras organizações, tornou esse dia um dia nacional do combate à violência sexual contra a criança e adolescente. E aí o 18 de maio ficou marcado nisso, sempre foi marcado. Então, dentro da agenda da Visão Mundial, a gente sempre teve o 18 de maio como um tema de mobilizar principalmente as comunidades, principalmente as organizações que nós somos parceiros na sociedade civil e tudo mais. Depois isso tomou o Maio Laranja vem desse fenômeno, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e aí se tornaram... Setembro Amarelo, e aí o maio virou o Maio Laranja como o mês da consciência sobre a violência contra a criança. A Visão Mundial trabalha com a igreja, a gente está completando 50 anos esse ano, então a gente trabalha com a igreja desde que a gente existe no Brasil, a gente na verdade surgiu e nasceu na igreja, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, e aí indo para a história do vídeo desse ano, a história, o Grulha pode contar um pouco mais, porque, cara, foi assim, a gente estava pensando em fazer uma campanha falando das meninas. Então, usando o 18 de maio, que foi a Araceli, que sofreu uma menina que sofreu essa violência, a gente falou, então nós vamos criar uma campanha de falar das meninas. Nisso, o Grulha, eu acho que ele teve uma inspiração divina, porque quem escreveu o texto, que foi da narrativa, foi o Grulha. Tinha certeza disso. Não precisava nem perguntar. Cara, quando a Fer começou a narrar aquilo, eu falei assim, eu sei de onde vem isso. Cara, aí ele pegou, eu tava indo... eu tinha acabado de buscar a Valentina na escola e a gente tava indo fazer um exame. E aí o Grulha me manda assim, cara, vê o que você acha disso. E me mandou o áudio. Quando eu ouvi o áudio com a Valentina no carro, aquilo me marcou muito, porque a Valentina entendeu tudo. Ela entendeu tudo o que estava acontecendo. Ela falou, poxa papai, criança não é brinquedo. Eu falei, pô, isso é sensacional. E eu fiquei super emocionado. Falei, Grulha, vamos fazer. Me manda o texto. Quando ele mandou o texto e eu li o texto, aí o resto virou história. Aí eu falei assim, ele falou, cara, mas a gente tem que fazer rápido e tal. E aí eu acho que você tem uma tese ministerial da qual eu admiro e respeito muito, Dani. Eu nunca esqueço da nossa conversa que a gente teve, acho que há um ano e meio atrás, que você falou sobre a sua concepção sobre mesa e amigos, né? Que o reino de Deus a igreja não é só um lugar, um ajuntamento, mas uma comunidade, uma mesa e um lugar de amigos. Cara, o que aconteceu foi isso aí, um lugar de amigo. Ele me mandou isso, por mais que ele, entre aspas, é empregado da Visão Mundial, né? Trabalha para a Visão Mundial, mas eu acho que ele extrapolou, mandou esse áudio e texto para mim. Na hora, ele falou, você acha que o pessoal de comunicação vai fazer? Eu falei, cara, não vai ficar bom.
Porque o pessoal de comunicação vai burocratizar aqui na Visão Mundial. Não vai entender a parada. Eu peguei e mandei pro Dani Palombo, que é um amigo nosso em comum. Falei, Dani, preciso de você. Aí o Dani falou, demorou, eu vou produzir. Aí o Dani conectou o Gatito, o El Gatito, que, pô, o Felipe, adorei conhecer ele. Ele é top, né? Incrível, doido, maluco, gente boa. É. Aí ele ficou super emocionado, porque ele tem uma menina de 5 anos. E aí ele engajou, ficou meio obsessivo. Ele falou assim, cara, preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui. Aí o Dani Palombo falou com a Fernanda Witwiski. É Witwiski? A gente fala Witwiski. Witwiski. Aí a coisa aconteceu. E aí o Grulha já tinha feito a parte dele, que foi o texto. E aí depois ele foi articulando. Então, assim, acho que a gente usou essa data, Dani, para conscientizar e sensibilizar a igreja de um modo muito bonito. Porque eu acho que são duas coisas sagradas. A criança e a igreja compreender que a criança não é brinquedo. Porque os desafios que a gente tem também sobre o abuso infantil e a violência infantil é que ela acontece em todos os lugares, inclusive na igreja. Né? Então, acho que esse é um pouco do como surgiu. Sim, eu tava... Nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade, né? E a Sarinha tá pra completar 8 anos. E foi a idade que... Como ela chama? Araceli. Araceli tem, né? Tinha. E quando eu vi o vídeo e tudo, eu fiquei muito... não tem como não ficar chocado. Mas o que... Falando um pouco do texto, assim, que é um dom que Deus deu pro Grulha, assim. Tanto que quando eu fui produzir o livro e eu coloquei o capítulo da sensibilidade, eu falei, cara, eu tenho muitos amigos sensíveis, mas como o Grulha, o olhar de sensibilidade não tinha visto. E o Grulha conseguiu, naquele texto que a Fer narrou também muito bem, Sim. Conseguiu colocar uma coisa chocante, que é chocante, de uma forma sensível e não terrorista, assim. Aquele vídeo nos sensibiliza, nos conscientiza, mas nos faz chegar até o final, porque algumas informações a respeito de criança são tão chocantes no começo que não dá vontade de continuar o vídeo, principalmente porque a gente tem filho. Você tem filhos homens, mas é outra ilusão que alguém tem, que o abuso só acontece em relação às meninas, né? Acontece com todo tipo de gente, mais com mulheres, mas com meninos também. Mas eu fiquei tão chocado que aí eu fui falar com você. Falei, cara, a gente precisa gravar de alguma forma para a gente poder trazer mais luz para esse assunto, para que as pessoas consigam perceber que é uma realidade. E acontece na igreja de forma velada e muitas vezes muito mal administrada. E aí vocês fizeram um trabalho excelente que joga luz e que tem tudo a ver com a visão mundial. Então eu acho que casar o 18 de maio com a visão mundial, que por acaso também é laranja, que é essa cor viva, né, pulsante, assim, tem tudo a ver. Então, desse feedback, Grulha, quando a gente disponibilizou, porque eu faço parte de muitos grupos, cara, e eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas eu recebi em muitos grupos diferentes de pastores, gente, esse domingo tem que tal, põe o vídeo, tá aqui o link, vai inspirar em 2 dias, eu acho que era 48 horas, não me lembro, era alguma coisa assim, né, vai inspirar, só que isso aconteceu, no meu caso, de várias, então assim, qual foi já que isso aconteceu no domingo passado, qual foi a devolutiva das igrejas, assim, você acha que receberam bem, falaram do assunto, devolveram isso para vocês, através das redes sociais ou não? Você recebeu algum feedback de como isso foi importante para essa data, assim? Primeiro, eu fiquei muito feliz quando eu testemunhei igrejas que eu não conheço, igrejas que eu não tinha nenhum contato, usando o vídeo, tanto nas redes sociais quanto na igreja. Então, assim, isso já foi legal demais, porque mostra que foi para além dos nossos ambientes de convivência, de pastores, de amigos, né? Cara, eu acho que foi uma adesão legal demais. Eu não tenho como mensurar quantas igrejas fizeram isso, mas algumas me enviaram foto de passando no vídeo. Um amigo meu enviou, porque uma das coisas que foram muito legais foi a ideia de transformar a obra de arte que o Gatito fez, num desenho de colorir. E oferecer para as crianças essa experiência de no domingo sentar ali, pintar o desenho com a criança no centro, e ali do lado tinha algumas colocações, algumas conversas que os professores poderiam ter com as crianças. Então, eu tenho uma foto da meninada, assim, pintando assim, o desenho e conversando sobre a obra de arte. Então, eu acredito que foi uma assimilação bem legal.
o que eu entendi que foi diferente nessa campanha? Pelo menos foi o que eu entendi. Quando a Visão Mundial, outras organizações começaram a colocar posts, começaram a fazer movimentações muito boas, eu percebi que em todo o material que eu estava tendo contato, eu não encontrei nada que fosse pensado para a igreja. Assim, qual é a linguagem, o tempo de um vídeo que poderia rolar no culto, na liturgia sem atrapalhar nada, mas somar. E aí foi quando eu pensei, cara, eu vou mandar para o CrossFit. Eu sei que eu não tenho, né, essa coisa de ficar toda hora acessando o diretor, mas eu acesso toda hora o amigo. Então, assim, eu acho que isso que ele falou que extrapolou. Ali eu tava falando com o amigo CrossFit, não era com o diretor. Pra ele ter total liberdade de falar assim, mano, isso aqui não tem nada a ver, não faz sentido, não dá tempo, porque era um tempo muito curto mesmo. Sim. Cara, quando ele deu a devolutiva, todo empolgado, e já linkou com o brother Daniel aí, que é amigo de vocês, espero que seja meu também. E ele já começou a dar... É bom ser amigo do Daniel é um bom amigo. Mano, eu percebi. Então foi uma experiência linda, cara. E isso que o Daniel propôs, né, de pegar tudo isso e comunicar com arte, aí foi mais incrível ainda, porque isso que você acabou de descrever, que você sentiu no texto, eu fico muito grato a Deus que essa foi a sua percepção. Porque essa era a ideia, tentar construir um texto que informe, é importante ter informação, lançar luz, como você disse, mas ao mesmo tempo respeitasse o ambiente da igreja. Porque se você traz uma comunicação muito terrorista, muito violenta, ao invés de você gerar o desejo de se conscientizar e criar o embate necessário, você cria mais uma sensação de medo, uma sensação de repulsa que não se transforma em alguma coisa articulada, um movimento concreto. Então, essa era a intenção, informar, mas de um jeito que conversasse com a igreja. Aí veio a proposta de fazer com a Fernanda narrando. Incrível. Foi muito boa. Ela não emprestou só a voz dela, ela emprestou a credibilidade dela, ela emprestou o espaço dela, né? Incrível. Aí o gatito com aquele desenho lindo. Grande. É um painel aqui. Gigante. Gastou 14 horas, irmão. 14 horas. Que dedicação, que coração, né? E o Daniel alinhando tudo isso foi sensacional, cara. Uma experiência linda. Sim, e tem tudo a ver com a visão, né, cara? Essa coisa, a visão sempre promoveu essa luz em relação às crianças, né? Então, fala um pouco aí, CrossFit, muita gente, infelizmente, a galera da década de 80, 90, os nossos pais, assim, sabiam muito da visão mundial, mas teve um gap, assim, beleza, depois a gente até fala disso, mas para quem ainda não conhece a visão, fala um pouco assim, você deu uma pincelada no começo, mas quando que surge a visão, qual é a missão, assim, central, núcleo, o sonho da visão mundial, para que ela existe, etc. Eu vou começar pelos dados e depois vou contar algumas histórias legais. A visão mundial surge no mundo, a gente esse ano está comemorando 75 anos de atuação no mundo e 50 anos no Brasil. Então coincidiu essas duas datas, né? 50 do Brasil e 75 anos no mundo. Não gosto de dizer isso, mas a Visão Mundial é uma organização que está em 100 países e é a maior organização do mundo. A organização internacional de ajuda humanitária do mundo. E cristã é a maior de todas, obviamente. A gente tira fora dessa conta, né, o sistema ONU, vamos dizer assim, que aí não dá para comparar, que é outra realidade. Mas das organizações, Médicos Sem Fronteiras, Save the Children, Child Fund e tudo mais, a nível global, a Visão Mundial, a World Vision, é essa grande organização. Só que qual que é a história bonita da Visão Mundial? A gente não é uma organização grande e a gente não é uma organização que se satisfaz com a ideia de ser uma organização grande, forte, com presença e poderosa. Eu gosto de contar a história da Visão Mundial, como é que ela nasceu no mundo e como é que ela chegou no Brasil. Ela nasceu no mundo, uma criança fundou a Visão Mundial. A gente conta a história do Bob Pierce, né, que é o cara que fundou a Visão Mundial, mas se a gente olhar a história com mais detalhe, com mais afeto, você percebe que, na verdade, foi a Branca Jade, uma menina, num contexto no Oriente, encontra o Bob Pierce, ele para, escuta, olha e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, ao olhar essa criança, e eu acho que essa criança convida ele a fazer alguma coisa, mesmo num silêncio, mesmo ela falando outra língua, ele outra língua, ali surge a Visão Mundial. Ele tira do bolso o que ele tem
bem americano, né? Tira do bolso que tem, deixa um cheque e fala, ó, eu vou voltar para os Estados Unidos e vou arrecadar o que eu coloquei no cheque aí. Como é que surge o Bob Pierce? O Bob Pierce era o cara de comunicação do Billy Graham, Dani. Poucas pessoas, a gente não conta muito essa história. Então o Billy Graham, enquanto o Billy Graham ia pelo mundo fazendo as cruzadas evangelísticas, o Bob Pierce era o cara, o diretor de comunicação, era o cara que organizava ali as coisas. As cruzadas. Exato. E aí, cara, o que é interessante? Eu acho que uma hora o Bob Pierce chegou ali junto com o Billy Graham, eu acho que essa parte é mais... Parte é ficção, parte é um pouco do que aconteceu. Falou, cara, que adianta a gente chegar nos países que são mais pobres ou que têm uma vulnerabilidade absurda, os caras se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo e a gente vai embora. O que acontece? E aí, cara, a cada viagem, a cada coisa, o Bob Pierce ia fazendo isso, encontrando um orfanato ou um grupo de crianças, um lugar, e ia deixando e afundando a visão mundial. Então, durante os primeiros 25 anos da visão mundial, ela foi fundada em vários países dessa maneira. O cara viajava lá e ia deixando, bem missionário. Bem missionário. Só que foi crescendo a visão mundial. E aí, como ela chega no Brasil? A visão mundial nasce nos Estados Unidos, apoiada por toda essa história, essa narrativa, ela cria um modelo de apadrinhamento. E o modelo de apadrinhamento, os caras que são de marketing, comunicação, é muito interessante, porque na verdade ele foi lá, tirou uma foto da Jade, levou e surgiu essa história de tipo, então toda vez que eu vou, eu tiro uma foto e levo. E aí surgiu o apadrinhamento, que outras organizações até copiaram a gente. No Brasil, quando chega aqui, Dani, chega no contexto da igreja. A gente nasce no contexto da igreja, nasce no movimento missionário global e chega no Brasil pelas igrejas. E por que os nossos pais, eu gostei dessa sua expressão, os nossos pais e avós na igreja conhecem muito a visão mundial? Por dois motivos. Primeiro, porque a visão mundial chega junto com o movimento Congresso Brasileiro de Evangelização, o Congresso Brasileiro de Missões, CEPAL. Então ela vem junto com esse pacote que vai tomando conta. No Brasil, no fenômeno igreja era outro, certo? Então a gente era minoria, hoje a gente já é quase maioria no Brasil. Então todos os nossos pais, os nossos amigos, pastores e tudo mais estavam de alguma maneira envolvidos nisso e conheceram a visão mundial. Então a visão mundial fez parte desse movimento e foi engajando a igreja como um todo. No mundo, o que acontece é que quando uma igreja, uma organização, como a visão mundial vai crescendo, Dani, ela vai tendo que se profissionalizar e se tornar técnica. Ela tem que começar a fazer diálogo. Então a gente começou a atuar em lugares onde governos não permitiam a gente fazer proselitismo. Então a visão mundial nunca fez proselitismo, mas por ela nunca ter negociado... Ela é descaradamente cristã. E ela é descaradamente cristã. Eu acho que nós somos uma das poucas, talvez única organização, Dani, que ainda tem na sua missão dizer assim... seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, servindo com os pobres e oprimidos, promovendo e testificando as boas novas do Reino de Deus. Então essa é a nossa missão no Brasil, nos outros 14 países da América Latina e nos outros tantos países no mundo. Então a visão mundial surge nesse aspecto. Onde nós estamos? A missão da visão mundial não é apenas transformar a criança. E aí eu volto pro vídeo. A visão mundial tem uma visão. A nossa visão para todas as crianças, para cada criança é vida plena, vida em plenitude. E embaixo a gente tem uma oração. E a nossa oração é que todos os corações desejem isso. Então quando Grulha, o Maio Laranja surge, o Grulha é tocado pelo Espírito Santo de escrever um texto daquele, que você recebe por vários lugares, a Fernanda topa, o Daniel topa. Na verdade, a gente está cumprindo a nossa oração, a oração que guia a organização. Ou seja, a gente quer que as pessoas doem para a visão mundial? Claro que sim. A gente quer que empresas, governos trabalhem com a gente? Sim. Mas, sobretudo, a gente quer que as pessoas se sensibilizem pela causa da criança. Porque, no final do dia, para a visão mundial, e talvez por isso que a gente cresceu, Dani, não importa se a pessoa doa para a visão mundial ou para uma outra organização. Para a criança. O que importa para a gente
essa pessoa se converteu, o coração dela foi convertido para a causa da criança. Como você falou, você assistiu, você marcou, o Grulha assistiu, marcou, eu ouvi, marcou, tipo assim. Então, eu acho que isso é a mística da Visão Mundial. Então, a Visão Mundial tá nesse lugar de celebrar os 150 anos no Brasil, 75 anos no mundo, num contexto maluco que nós estamos agora. Então, nós estamos em 2025, que é o ano mais desafiador para as organizações como a Visão Mundial hoje atuar no mundo. E no Brasil, a gente está comemorando 50 anos e fortalecendo o nosso vínculo com a igreja. E eu digo sempre, quando eu contratei o Grulha, eu falei assim, Grulha, a Visão Mundial não trabalha com a igreja por estratégia, por uma opção estratégica, porque a igreja cresceu. A gente trabalha com a igreja porque a igreja é quem nós somos. E de um lado, Dani, acho que em algum momento a gente até se distanciou da igreja. Sim. Mas também é verdade que a igreja se distanciou da gente. Claro. Principalmente porque as igrejas começaram a ter grandes projetos. E, de novo, nada contra. O momento era também um momento de crescimento. Então, hoje, apresentar a Visão Mundial, estar aqui falando da Visão Mundial é um privilégio. É um privilégio para mim, é um privilégio para o Grulha. E é um privilégio também para as pessoas que estão ouvindo conhecer uma organização cristã. Porque hoje em dia, todo mundo gosta de dizer que é evangélico. Eu nunca vi, assim, quer dizer, eu nunca vivi isso. A gente cresceu, você falou. É uma vergonha. A gente tinha vergonha na escola de falar que a gente ia na igreja, cara. De Jesus. Hoje ser da igreja o cara vai no Legendários, o cara posta, o cara vai da conferência, ele posta. Independente da vertente que ele tem, hoje ser cristão evangélico se tornou algo forte. Então, é legal e a nossa tentativa de dizer assim, a Visão Mundial tá 50 anos nisso. E eu acho que a gente tá tentando se reaproximar de uma geração que a gente perdeu o vínculo, que no caso é a nossa. Então, eu acho interessante a Visão Mundial ter optado por me contratar como diretor executivo. Eu fui contratado diretor executivo mais jovem da história da Visão Mundial. Todo mundo do Brasil ou do mundo? Do mundo. Caramba. E aí os caras contavam isso assim. Eu nunca sabia. Então, eu não sabia, Dani, se os caras falavam isso, se era tipo, legal pra caramba, ou tipo, os caras estão fazendo alguma coisa errada. Não, mas pelas contas, quando ela surgiu também, eles eram muito jovens. Então isso foi Sim. Isso nasceu no coração da criança e do jovem. Era uma pauta da juventude. Assim. Exato. Então, o que eu tô tentando fazer de maneira intencional, aí sim é intencional, e por isso que eu acho que o Grulha foi a melhor opção para nós. Por quê? Porque o Grulha tem o talento, tem a sensibilidade, tem o coração convertido na criança, e ele é jovem, cara. Então, assim, eu falei, a gente precisa, de alguma maneira, se conectar com essa rede de pastores jovens. Porque, beleza, o Valdir Sternagel, sei lá, pai da Visão Mundial. Pai de quase tudo. Isso. O Valdir. O Ziel Machado. Só que, assim, esses caras estão... O Osmar Ludovico, os caras estão ficando velho, Sim. Bem ou mal, a idade chega pra gente, chega pra eles. E eu acho que a gente tá tentando se reconectar. Acho que eu falei um pouco demais da Visão Mundial, mas, assim... Eu me sinto muito privilegiado em servir a Jesus e servir as crianças dentro da Visão Mundial. E eu sempre concluo a minha fala sobre a Visão Mundial assim: o que me faz ficar na Visão Mundial? O que me fez sair do mercado, entrar na Visão Mundial por opção. E se a Visão Mundial me demitir amanhã, eu vou continuar sendo doador, eu vou continuar orando, eu vou continuar falando da Visão Mundial. Porque, cara, eu acho que a Visão Mundial tem uma mística, Dani, que é inexplicável, cara. Então, tem uma coisa que, assim, quando a gente chega na comunidade... Eu ia te falar isso, pra você dar uma... Na prática, como ela tem atuado, assim, pra ficar claro... Cara... É criança, mas na prática o que... Cara, na prática a gente entra numa comunidade e olha e fala o seguinte: o que a gente pode fazer nessa comunidade em 5, 10, 15 anos? E a gente entra nessa comunidade, às vezes, pela igreja, na grande maioria com a igreja, e nas outras vezes por outros caminhos. Mas com a igreja, a gente chega e fala o seguinte: então a gente precisa sanar as necessidades básicas. Então todo mundo come? Todo mundo vai para a escola? Todo mundo tem acesso à água? Tem, beleza. Então próximo. Então qual é a consciência política que tem que ter? Porque, por exemplo, nós temos caminhão de lixo toda semana.
Claro. Tem várias comunidades que não tem caminhão de lixo toda semana. Então a gente mobiliza a comunidade para entender que é obrigação do Estado fazer isso. E é obrigação deles organizar. Então, ao mesmo tempo que eles organizam desde o lixo na comunidade, tô dando um exemplo muito objetivo. Eles também se organizam para fazer o advocacy e fazer a incidência política para que tenha semanalmente a coleta de lixo na comunidade. E isso impacta a vida da criança por completo. Então, a gente tem projetos na Amazônia, a gente estava vindo para cá dizendo isso, que assim, cara, no Brasil, aqui em São Paulo, por ano, 480 crianças vão para o hospital por alguma infecção. 400 e alguma coisa. Em uma cidade do norte, no estado do Amazonas, 37 mil crianças passam pelo hospital, pelo posto, por causa de infecção. Maior. Porque não lava a mão, cara. Não tem lugar para lavar a mão. Então a Visão Mundial agora está instalando um sistema de saneamento e de higiene em 19 escolas no Amazonas para atender 4 mil crianças. Então a nossa ideia é das 37 mil, 4 mil, ou seja, eram 37, agora são 33. Então a Visão Mundial se mete onde ninguém quer se meter. Fora que no mundo, eu poderia aqui falar 10 horas aqui falando da Visão Mundial, a Visão Mundial tem uma política, que eu acho que eu brinco que é a política missionária kamikaze. É assim, onde ninguém quer atuar. Ninguém quer atuar na fronteira Angola e República Democrática do Congo. A Visão Mundial tá onde? Tá lá. Ninguém quer atuar na divisa Colômbia e Venezuela. Visão Mundial tá lá. Aqui no Brasil, quando começou o fluxo migratório da Venezuela para o Brasil, nós fomos a segunda organização a chegar lá, na fronteira. Por quê? Porque a gente tem esse compromisso de, onde tem sofrimento no mundo e onde a gente pode ser um sinal do reino de Deus, a gente vai. Sim. Isso é o que guia. Então, o que a gente faz na prática a gente garante que toda criança tenha a sua vida em plenitude. É isso. Indo para a escola, tendo alimento às 3 refeições ao dia, tendo acesso à água, tendo acesso à pia para lavar a mão, e às vezes, os pais, empoderando os pais economicamente, sobretudo as mães. Porque as mães empoderadas economicamente podem promover com maior liberdade, podem ter uma vida mais livre, vamos dizer assim. Até porque na comunidade há um sem número de crianças sem a figura paterna, né? Muito. Então, resolver o problema feminino ali é uma... Criança, mãe e mulher é uma coisa que é isso. É isso que acontece. É bem isso mesmo. E isso sempre foi uma pauta, como você falou, puxar um pouco pro Grulho aqui, nosso poeta. Mas isso sempre foi uma pauta da igreja. O Brasil ainda é jovem na sua origem como país, e a igreja brasileira é muito jovem. Então mesmo as mais antigas, presbiteriana, metodista, batista, assembleia, a nível de mundo a gente é muito imaturo ainda. Então todos os assuntos aqui ganham proporções mais difíceis, né? Mais agudas. Então, em algum momento, essa dicotomia de esse assunto não é um assunto da igreja, que foi você estava falando do Billy Graham aí, como chama esse outro? Billy Graham e o Bob Pierce. Sim, mas teve uma questão entre o Billy Graham e o John Stott. É por isso que surge Lausanne. Não sabia disso. Porque o John Stott, o Billy Graham estava fazendo as campanhas, e o John Stott falava assim, mas e essas pessoas que se convertem? E a vida delas no ser integral? E aí Lausanne vem nessa coisa da evangelização clássica, como faz o Billy Graham, lotar os estádios, e desse cuidado integral do ser humano com John Stott. Então é esse casamento dessas duas figuras que naquele mundo, e até hoje, a gente está aqui falando deles. Então sempre foi uma pauta nossa, sempre foi uma coisa da criança. O Tiago falou isso na Bíblia. Tem vocês dois e tem o Tiago da Bíblia também. Sem H, né? E ele falou que era exatamente isso. Quando ele traduziu a leitura do que é então? O que define a religião pura na revista atualizada? Pura e sem mácula. Ou seja, aquela coisa mais livre, assim, mais limpa. É o cuidado justamente com essas figuras que a gente colocou.
do órfão e da viúva, porque o homem sempre, historicamente, ele foi o ser entre esses mais privilegiados. Isso não é questão de política apenas de visão, isso é normal, é só encarar essa realidade. Então o Tiago vai dizer, qual é o problema? É a viúva. Tanto que lá em Lucas 7, né, Grulli, quando Jesus vai curar e vai ressuscitar aquele menino, a minha leitura é que ele está ressuscitando a dignidade da mãe dele, e não dele. Ele está ressuscitando o menino para ressuscitar a dignidade da mãe, porque se ela é viúva e só tem um filho, acabou a chance dela viver. Então o Tiago está dizendo, ó, é o seguinte, coisa mais pura é cuidar de criança, é cuidar de órfão, é cuidar de viúva. Então esse sempre foi o nosso dilema. E aí, por algumas questões da infantilidade da igreja brasileira, da qual eu faço parte e da qual eu assinei essa infantilidade por muitas vezes e assino até hoje, a gente perdeu essa pauta, né? Era como se isso não fosse assunto nosso. E aí, por uma inspiração divina, a Visão Mundial falou assim, cara, nós precisamos voltar aos cultos locais, das congregações locais, nas cidades, pelo menos das quais a gente tem relação, e trazer a Visão Mundial para dentro desse cenário, para dizer, isso faz parte da nossa vida. E aí surge, eu acho, que é o Vida na Vida, que não sei quem encabeçou, mas conta um pouco a história. Eu fiz parte, ainda tô devedor que eu não fui naquele de Osasco, porque era Osasco? É amanhã. É amanhã? Não, qual foi o outro que eu não fui então? Guarulhos, eu fui. Foi Guarulhos, aí foi São José, você não tava? Não, esses dias agora, que eu falei que eu ia e não fui. Presbiteriana da Penha. Pronto, falei com você, mas não sei porque eu não fui. Mas eu assino embaixo, eu quero estar, eu participei aqui em Santo André, coloquei a nossa congregação aqui como porta disso. Explica para nós, Vida na Vida, o que você tem sentido, e quais são os próximos passos aí. Até a agenda, se você lembrar de cabeça. Legal. Qual foi a minha intenção, não a minha apenas, né, das pessoas da Visão Mundial que trabalham junto com a gente? Primeiro, eu já conhecia a Visão Mundial, antes de trabalhar na Visão Mundial. Já havia participado de uma série de ações de resposta à emergência, né? Eventos que nós realizamos para arrecadar recursos, para ajudar as pessoas que estavam em situações de tragédia, de guerra, de sofrimento. Então eu já tinha uma visão muito legal da Visão Mundial, mas quando eu passei a trabalhar na Visão Mundial, eu percebi o universo que ela é, e eu me senti na responsabilidade, até por causa da minha função, de contar essa história. Então, uma das primeiras coisas que eu entendi que era importante era simplesmente fazer as pessoas conhecerem o que estava acontecendo, quem não conhecia ainda, né? Então, o Vida na Vida, ele foi um movimento, e está sendo um movimento, de pegar a Visão Mundial e apresentar a Visão Mundial numa experiência de culto. Então, lá a gente, com toda a liberdade, envolveu várias pessoas queridas, vários amigos nossos, cantores, colegas, que voluntariamente participam desse encontro, porque a gente entendeu que tinha que ser um encontro de celebração, um encontro de vida. A Visão Mundial, ela tem uma característica que eu amo demais, e depois o Cristo pode falar com mais propriedade, de que a Visão Mundial ela se ocupa em mostrar a potencialidade. Ela não vai para o caminho de expor a tragédia como um meio de sensibilizar. Ela expõe a possibilidade e os caminhos que podem ser alcançados quando a gente investe na criança, quando a gente presta atenção na realidade do adolescente. Então, o que eu tentei? Junto com a galera, criar uma experiência afetiva de espiritualidade, de encontro, de vida, de celebração da vida. E dentro dessa programação, contar a nossa história. Os vídeos, os testemunhos, as falas de quem, de fato, viveu experiências marcantes com a Visão Mundial. Então, meu primeiro movimento foi simplesmente esse, de fazer com que a igreja, que nós tínhamos acesso, abrisse as portas para conhecer uma história linda, que já tem 50 anos, e que faz parte da igreja de Jesus, né? E só isso, Dani, já foi impactante. Todas as igrejas por onde nós passamos, os pastores que passaram a conhecer a Visão Mundial, se tornaram parceiros. Não foi um negócio assim, abriu a porta, tchau. Não. Só garantiu um evento. Não, pronto. Mobilizaram a igreja, se colocaram à disposição. São pastores que, se a gente ligar hoje, fala assim, pastor, a gente precisa que você venha nos ajudar em tal área, ó, nós queremos fazer tal parceria com vocês, a gente tem carta branca, porta aberta, porque é impossível a igreja conhecer o que a Visão Mundial está fazendo e como ela faz e não se apaixonar. Então é maravilhoso quando você faz parte de uma organização como essa, que você sabe que o seu trabalho é só fazer as pessoas olharem, né? Primeira coisa é isso. A segunda coisa que a gente entendeu é que a Visão Mundial, ela tem um potencial de
ter mais parceiros. A visão mundial pode se unir e se engajar com mais vozes. Porque quando as pessoas começam a perceber o que significa para elas se aproximarem da visão mundial, primeiro que elas podem ampliar vozes que estão mudando a história de muita gente. Cara, cada história que eu conheço da visão mundial, cada detalhe que me chega já é incrível. Primeira coisa é isso. A gente entendeu que o Vida na Vida abriria espaço para que você estivesse lá pregando, para que o Caleb estivesse lá pregando, para que o Baruch estivesse cantando, e a gente se encontra num espaço de comunhão. E a gente se conecta de um jeito novo. A gente acabou lá o Vida na Vida lá no Soeiro, com você falando, mano, a gente tem que se juntar, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas é por isso que vai rolar aquela mesa que eu te falei agora há pouco, com esses pastores. Surgiu daí. Aí, olha que legal. Surgiu daí. Desse dia. Então, é isso que está acontecendo. Então, o Vida na Vida, para eu ser mais conciso, para você continuar perguntando, se eu tô demorando demais. É abrir uma janela para que a igreja veja o que a Visão Mundial está fazendo, com parceria com ela há muitos anos. Também foi um movimento que pegou a galera que trabalha na Visão Mundial e fez com que eles tivessem mais contato com a igreja. Porque a Visão Mundial tem muita gente trabalhando. Como o Crucis falou, existem pessoas que estão em funções técnicas. Todos eles têm uma cultura cristã, todos eles têm um zelo, mas nem todos eles frequentam uma igreja. Cara, a gente só recebeu feedback positivo. Isso aqui que é igreja, mano. Pô, faz tempo que eu não ia na igreja, eu gostei demais. Então, a Visão Mundial, enquanto equipe, também teve uma experiência linda ali com a igreja. E a gente está tentando fazer com que esse movimento aconteça em lugares diferentes de São Paulo, né? A gente vai agora para Osasco. No outro mês a gente vai para Sorocaba. É um por mês. A gente, por enquanto, tem tentado um por mês para fazer bem feito, para fazer de uma maneira saudável. Mas quanto mais pessoas Deus mandar, quanto mais parceiros chegarem, pode ser 2, pode ser 3, pode ser simultâneos, pode acontecer nas 4 regiões do Brasil. A gente está trabalhando, fazendo de todo o coração, colocando na mão de Deus, e o que Ele for viabilizando, a gente vai tentando realizar. Então, Vida na Vida é isso. É um processo de aproximação ainda maior, que já existia com a igreja, que faz com que a igreja veja o que a Visão Mundial está fazendo e se inspire a participar disso com a gente, mas também faz com que a Visão Mundial se reconecte cada vez mais com a igreja. Não só eu e o reverendo que estamos lá, mas todos que de alguma maneira têm no seu DNA a igreja como o principal parceiro do que a gente está fazendo. E até não é o objetivo, você nem tocou nesse assunto, né? Mas você até coloca no finalzinho ali o desafio do apadrinhamento. Com certeza. Que eu acho que é isso que vocês dois falaram, assim. Eu acho que essa beleza Há muitas pessoas que não têm R$40 por mês para poder colaborar. Mas isso é uma possibilidade de muitos também. Sim. O cara dizer assim, eu não vou meu trabalho não muda, o meu trabalho é como uma gota no oceano, aquela coisa da Madre Teresa. E eu posso, né? Então há muitas pessoas que não podem, mas há muitas pessoas que podem e que sabem que com... É R$40 ainda? 60. Apenas com R$60, que é 2 hambúrgueres, assim, na maioria, pelo menos aqui para nós em São Paulo. O café, né? O café caro, tá né? R$5 o expresso. Então, se a gente fizer... É um combo. Um combo. Um combo. Mas eu falo assim porque a gente escreveu aquele livro juntos, que é essa coisa do quando pouco é bastante. Eu acho que serve muito para a visão mundial. Total. Essa ideia de que, cara, o que você faz hoje, você que pode, né? Com R$60, né? Você pode alterar radicalmente o futuro de uma pessoa, de uma família, quem sabe, de uma nação, cara. Por causa que você afetou com R$60 mensal, você levou dignidade para uma criança, e essa criança, porque ela comeu melhor, porque ela se limpou melhor, porque ela frequentou uma escola, ela se tornou alguém, e você não é indireto, é diretamente participou disso. Então, cara, não sei, essa sacada que você falou, o apadrinhamento há em diversas organizações, mas fala um pouco assim do apadrinhamento, e eu vou deixar aqui, até falei pro Felipe, Felipe, hoje eu vou aqui, ó, vestir a camisa da Visão Mundial, não vou falar nem das minhas coisas, porque pra mim, vocês me conhecem há muitos anos, você até me pegou numa fase que eu era mais nervoso com essa causa da igreja, do silêncio e da sonolência da igreja em relações a tudo isso, e o quanto que eu sempre crio na transformação de vidas por meio da igreja e do evangelho e etc. Sempre crio e vou, se Deus quiser, morrer crendo. Mas vai aparecer aí para você um QR Code,
E você deixa aí, Filipão, deixa aí por uns 2 minutos pro cara não ter crise de falar que não entendeu. Então, assim, o programa é meu, eu posso dizer, vocês não podem, mas eu posso. Eu falei pro cara, essa coisa do apelo final ali tem que demorar mais, porque o cara não tem que ser indesculpável. Então, fala um pouco do apadrinhamento e quais são os feedbacks que o padrinho tem em contato com a criança, assim. Eu vou contar... Posso contar uma história de um doador e de uma criança apadrinhada? A gente tem um doador na Visão Mundial já há alguns anos, chamado Seu Marcelino. Ele é um catador de sucata. Não sei se é assim que diz, mas ele vive disso. E ele, durante vários anos, ele liga pra gente de maneira inesperada, de algum orelhão ou de algum celular de amigo, dizendo, esse ano aí você pode aumentar um pouquinho a minha doação. Ele apadrinhou uma criança. E no ano passado, aconteceu uma coisa muito legal, Dani, que assim, ele é um cara simples, certo? E aí ele, sei lá, organizou financeiramente, estava vivendo um momento melhor, ele ligou para a Visão Mundial e falou, vou apadrinhar mais uma criança, pode mandar outra. Então, quando essa história bateu na nossa... e chegou pra mim, eu falei assim, cara, que coisa doida, né? Porque assim, é o dízimo, a oferta da viúva pobre, ou seja, tem gente que tem muita grana que doa pra Visão Mundial e tem gente que doa aquilo que pode e aquilo que ela entende. Então, isso é uma história muito boa, sabe? Assim, que às vezes a gente fala, não tem recurso. Claro, todo mundo sabe o planejamento que tem que fazer, mas cada um sabe priorizar. Então, a história do Seu Marcelino. Tem uma outra história que você falou sobre mudança de vida. E falou do Brasil. Olha que interessante. A gente tem uma menina que foi apadrinhada na década de, sei lá, 20 anos atrás, durante X anos. Essa menina cresceu, se tornou jovem. Lá do Rio Grande do Norte. Prestou um concurso. E hoje ela é chefe de uma área no TSE. E nessa história de a gente estar comemorando 50 anos, a gente fica postando e aí o pessoal manda no inbox. Diz assim, eu fui... E essa menina mandou. E falou, olha onde eu tô. E ela tava no Congresso Nacional. Então, às vezes, a gente acha que é um exagero, mas não é. Essa ideia de que você tá apadrinhando uma criança. É óbvio que não são todas, infelizmente. Mas sim, vai acontecer esse tipo de coisa. E como a gente é uma organização que sobreviveu e está muito viva, né? Nesses últimos 50 anos, a gente tem muita história dessa. O apadrinhamento é muito simples. Você entra, apadrinha uma criança, você recebe anualmente o progresso dessa criança em várias áreas. 2 das principais é a área de educação e a área de formação integral da criança, né? Que vem... vários temas, um dos temas que a gente está trabalhando, está voltando a trabalhar, chama Cosmovisão Bíblica Empoderada, que é uma metodologia que a gente globalmente fez, surgiu dos nossos amigos velhos aí, Valdir e tudo mais. A gente incorporou uma metodologia que a gente trabalha e está trabalhando a ideia de uma visão empoderada, uma cosmovisão empoderada, bíblica empoderada com as crianças e com as famílias. E... as famílias estão adorando isso. Então, a gente tem essa transformação. Como que isso funciona? Você pode trocar algumas comunicações com a criança e você recebe esse progresso anual dela. E nesse interim, tendo condição, tendo possibilidade, a gente faz 1 ou 2 encontros anuais, onde os doadores podem ir até o nosso projeto em Fortaleza, que é onde fica a nossa base do apadrinhamento, para poder visitar e participar de uma programação da Visão Mundial, da Visão Mundial com as crianças que ele apadrinha. Então, acho que essa o resumo. Muito bom. Quer colocar alguma coisa, Bruno? Vou contar uma história também. Dizer que, para mim, por exemplo, apadrinhar a Caiane tem sido muito legal, porque você recebe uma cartinha onde ela conta o que ela quer ser quando crescer. A Caiane quer ser pedagoga, quer trabalhar nessa área com ensino com criança e tal. Tem 14 anos, a Caiane. Mas a história que eu quero contar é que, uma vez, a Visão Mundial, recebendo mais alguém que eu quero apadrinhar uma criança, eu quero me dedicar a transformar uma vida,
alguém apadrinhou um garoto chamado Pedro. Beleza, apadrinhou o garoto Pedro, o nome dele foi incluído ali nas atividades, começaram a entender qual era a maneira que poderia trabalhar com ele, qual é a área que eu investir mais, o que está precisando, porque isso que o Crucis falou é muito legal. A visão mundial, ela não tem um pacote pronto. Ela faz uma análise do que está acontecendo, ela escuta, ela percebe onde ela vai atuar primeiro. E depois onde agora a gente vai atuar. Isso eu acho sensacional. Escutar, entender e agir aonde de fato é necessário naquele momento. E aí descobriram, o Pedro, que tinha acabado de ser apadrinhado, que no dia seguinte era aniversário dele. Isso lá em Fortaleza. E ele mora numa região de comunidade, uma comunidade disputada por facções, um lugar pesado. Só que esse é um lugar que quando as pessoas trabalham na visão mundial, estão com a sua roupinha, com o seu uniforme, o acesso é livre. Libera, visão mundial, respeito demais. Aí beleza. O que eles pensaram? Vamos fazer uma surpresa pro Pedro. Vamos levar um bolo para ele? Aí eles se reuniram ali, conversaram, espontaneamente prepararam lá, compraram um bolo, bexiquinha e tal, e foram até a casa do Pedro. Foram acessando a comunidade, passando, cumprimentando, o pessoal da visão mundial e tal. Chegaram na porta do Pedro, bateram palma, saiu o Pedro e o pai. Quando o Pedro viu aquele bolo, aniversário de 7 anos, foi a primeira vez na vida dele que ele ganhou um bolo. Ele ficou, cara, tão feliz, tão grato, tão o pai do lado vendo aquela cena e ele celebrando aquilo. Então, o que é apadrinhar uma criança? É dizer para ela que ela não está sozinha, é dizer para ela que tem mais alguém olhando, prestando atenção, tem mais alguém se importando com o coração dela. A visão mundial, ela não propõe que como recurso a gente vai pagar a faculdade de alguém. Não é isso. Claro. Mas pode colocar no coração de uma criança o sonho de fazer uma e de acreditar que isso é possível, né? Então imaginar que alguém, que eu nem sei quem é, mas eu louvo a Deus pela vida dele, alguém apadrinhando uma criança, viabilizou para ela o seu primeiro bolo de aniversário, mano. Uma memória que vai acompanhá-la e respaldar tanta coisa no coração dela. Então você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, apadrinhar uma criança é promover coisas assim. É fazer o inesperado marcar a vida de alguém, é estar presente em situações das mais diferentes. E você vê a gratidão da família, cara. É impressionante. Quando você escuta os avós que estão criando um neto, e a visão mundial está sendo parceira nessa criação, uma mãe solo criando filho, um pai e uma mãe em uma situação de muita miserabilidade. Essas pessoas têm pela visão mundial, cara, um afeto, um respeito e um carinho imensurável. Então, você que está ouvindo, vendo, participar disso, de apadrinhar uma criança, não é uma experiência que se localiza só na criança. Isso alcança quem está no seu entorno, ao seu redor, e a você também, porque é lindo ver o que Deus pode fazer quando a gente entende que o pouco é o bastante, quando a gente coloca nas mãos do Senhor desse jeito, né? Sim. De verdade. Eu vou, assim, caminhando pro fim, cara, para ser honesto aí com o nosso tempo e até para gerar outras possibilidades de encontro, assim, de conversa. Eu adoro isso. Então, acho que a coisa que eu mais gosto, assim, é de conversar e poder disponibilizar essa conversa. Pá, show demais. Mas aqui, cara, a gente tem, você viu, né? A gente tem crescido devagarzinho, construído as nossas coisas. Legal, e toda semana eu vou falando, cara, você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso e tal? Então hoje meu apelo é totalmente diferente. Então se vocês pensavam em fazer parte do Proposições financeiramente, entra aí, e se você queria participar mensalmente com a gente, troca hoje aí essa sua oferta para o Proposições, para a Visão Mundial e aproveita essa oportunidade, né? Aproveita essa oportunidade de poder diretamente participar da transformação da vida de alguém, como foi colocado alguns nomes, há centenas de nomes, milhares de nomes. E você pode fazer parte de uma vida ou de 2 vidas, aí você que vai orar a respeito disso. O Filipão já me deu um sinal que ele quer participar ali, então tá dentro. Eu vou fazer um pra Sara e pro Matias, para que eles possam... aliás, cara, faz isso pro seu filho, já que teu coração tá duro, prepara o coração dos seus filhos, né? Faz com que eles saibam que hoje não vai dar para comer no McDonald's ou no Burger King, porque aquilo que eles gastariam no Burger King vai ser destinado a uma criança. Então ensina os seus filhos a cuidar de alguém desde pequeno. Então participa disso de alguma forma. Então tudo que entrar aqui, a gente não vai conseguir ver quanto que foi, mas eu quero crer que Deus está falando no seu coração e eu posso fazer isso.
porque eles não gostam muito de fazer essa parte chata, assim, mas eu gosto porque não é chato, é um privilégio. Ofertar na vida é um privilégio, é uma graça que Deus nos deu. Já que eu e o Grulho escrevemos um livro juntos do Quando Pouco é o Bastante, e se não é aquele menino, né? Quantas mil pessoas, pelo menos 5 mil homens, você já viu brincando, imagina quantas mulheres e crianças que tinha naquele negócio que era só de pobre, né? Então assim, pobre, meu amigo, tem criança doidada, velho. Então tinha 50 mil pessoas ali. Então se tinha 5 mil homens, imagina crianças e mulheres. Então no nome de Jesus, ponta teu celular aí e faz esse compromisso por pelo menos um ano. Então vive essa experiência de poder participar ativamente. Se tem mais recursos, faz com mais. Se você pode visitar, vai visitar. Há muitos lugares que a Visão Mundial tem atuado. Então assim, manos, obrigado por terem vindo até aqui. Era mais fácil eu ter ido lá, né? Mas eu achei legal, assim, vocês aproveitarem dessa estrutura aqui. E a gente sempre termina, o Grulha sabe, né? Não sei se você sabe, que você tinha mais tímido pra isso, assim. Mas, cara, eu tenho um quadro só. De tudo que eu falo aqui. Você já avisou ele? 2 minutos para o mundo? Nossa. Você viu que o Luciano Huck me copiou, né? Que ele tá com um negócio lá, 3 minutos para não sei o que lá. Ele me copiou. O Luciano Huck, não faz isso, tá feio, cara. Tá feio, mano. Dá o crédito. Dá o crédito. Cara, dá o crédito. Manda só 1% do que entra aí, cara. Nossa. Eu tenho o quadro aqui, 2 minutos para o mundo. Que era essa ideia de que, na minha concepção, a gente que anda mais tempo vai percebendo. O Grulha tem uma mensagem, ele vai dizer essa mensagem de várias formas, mas se a gente peneirar, é uma mensagem. Eu tenho uma mensagem, você tem uma mensagem, e eu queria deixar isso mais registrado. Então eu criei essa ideia de 2 minutos para o mundo. Se Deus desse a oportunidade de a gente falar com o mundo inteiro, cara, não era nem ser depois, ia ser ao vivo. O mundo inteiro ia parar, ia poder ver a gente, e Deus ia dizer assim: Daniel, qual é a mensagem do seu coração? O que você gostaria que o mundo inteiro soubesse através da sua vida? Eu falei assim, já que eu não preciso fazer tanto isso toda vez aqui, eu vou fazer isso com os meus convidados, né? Eu vou conversar com você, que você tem mais desenvoltura nesse sentido, vocês sabem, né? Eu sou muito mais tímido, cara. Mas você tem uma mensagem, senão você não estava fazendo o que você está fazendo. Mas, Luli, você já fez isso, mas hoje, assim, qual é a mensagem que Deus, do teu coração, você não poderia deixar de dizer isso hoje? O faraó havia dito que todas as crianças do sexo masculino tinham que ser mortas no rio Nilo, afogadas. E nesse momento de tanta confusão, de tanta maldade, a filha dele vai nadar nesse rio e encontra um cesto. E ela percebe que o cesto tem uma criança dentro. E quando ela abre o cesto e vê aquele menino chamado depois Moisés, ao invés de fazer o que o pai dela havia mandado, ela escolhe cuidar, ela escolhe proteger, ela escolhe zelar. E porque ela cuidou de uma criança, um povo inteiro foi liberto por causa desse menino chamado Moisés. Então eu queria dizer isso, queria dizer que ainda que o ser humano tenha essa maldade incrustada na alma, quando a gente olha de perto, quando a gente presta atenção no choro da criança, quando a gente sai das teorias, das estatísticas e se deixa tocar pela realidade que está ali na sua frente, Deus pode te usar. E quando Deus te usa para cuidar de uma criança, você nem imagina o que Deus está fazendo no mundo. Então, essa é a minha palavra de hoje. Pega esse cesto, abre, olha quem está sofrendo lá dentro e se coloca à disposição para fazer alguma coisa. Você não imagina aonde esse zelo e essa compaixão pode chegar. É bom, depois do Grulha, cara. É difícil, Nossa. Cara, você consegue. Eu acho que a mensagem... Gostei desse seu quadro, hein, cara? Eu acho que são 3 palavras. Eu acho que a primeira é a graça. Então, eu sou muito constrangido e me emociona. Eu tô quase chorando aqui, é difícil isso, mas a graça, ela é uma coisa que só Jesus e o Evangelho pode nos dar. É algo surreal e algo que sustenta a minha vida e a minha história. E pode sustentar a sua vida. Tenho certeza que sustenta a sua vida e tenho certeza que isso vai sustentar a vida da sua família e dos seus sonhos. A segunda palavra é vida. Eu acho que... Dani, todo mundo que cresce na igreja vive alguma crise. E eu tenho uma convicção, cara,
que a vida é um interruptor na mão de Deus. Então, diante de toda a vida, vale o silêncio, a escuta, o olhar e o servir. Então, diante da vida, você para e você tem que fazer alguma coisa para interromper a morte e para, de alguma maneira, fazer essa transformação. E a terceira palavra, eu acho que é o amor. Eu não tive uma criação muito afetuosa dos meus pais. Por mais que eu sei que meus pais me amam, me apoiaram e tudo mais. E a Valentina, ela é esse sinal da salvação. Esse sinal do amor, assim, pra mim. E eu tô muito quente com isso, porque, inclusive, eu publiquei hoje no meu Instagram, assim, a Valentina me fez voltar a acreditar com o amor dela, genuíno. E não é o amor dela por mim, mas o amor dela pela vida, o amor da criança, e aí eu falei isso, o amor da criança pela vida, pela mesa, pelos amigos, por ser livre, me fez voltar a acreditar na vida e me fez voltar a acreditar que a graça é o que sustenta tudo isso daí. Então, acho que a minha mensagem é essa, cara, a graça é a sustentação da vida. A vida é sagrada e requer devoção e silêncio e ação. E o amor, cara, o amor é algo que te encontra. E você precisa se permitir a ser encontrado. E eu acho que Jesus na minha opinião, é a manifestação desses três. É isso, né? Graças a Deus, cara. Eu nunca fiz isso na minha vida, hein, cara. Pronto. Meu Deus, se ficar ruim, cara, corta. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu vou finalizando aqui, agradecido mesmo. Coração, assim, eu não esperava um dia. Parece brincadeira, né? Mas a gente vai crescendo, Deus vai dando uns presentes, né? Quando você me chamou pra falar no Vida na Vida, eu falei, cara, que presente, velho. Fiquei tão nervoso, velho. Nossa, meu Deus do céu. E não pelo número de pessoas, e não pelo palco. Eu já preguei na DAI diversas vezes. O Rodrigo é meu amigo. Mas pela pauta, velho. Eu fiquei muito nervoso. Eu preparei aquilo, assim, até por todos os motivos do encontro, para ser fiel àquilo, para entregar meu coração. E pela graça de que hoje a gente está tendo a oportunidade de participar de mesas que a gente olhava na juventude mais antiga, assim, né? Quando a gente era quase adolescente, e falava, eita, visão mundial, cara. Eu ficava olhando o Valdir, tantos nomes, o Carlinhos. Eu ficava olhando o Carlinhos falar de criança. Eu falava assim, meu Deus, cara, que coisa, esses caras são demais, né? E a gente vai ficando velho, eu falei isso pra você. E a gente vai, entre aspas, cada um tem sua história, mas Deus vai podendo fazer a gente participar das mesas que a gente tanto amou e de projetos que a gente tanto admirou. E a visão mundial sempre foi. E se Deus quiser, vai continuar sendo, pelo menos para nós, assim. Vai ter sempre um lugar especial. Tanto que mudei minha passagem, cara, para poder participar daquilo. Porque para mim, não, mas não foi nenhum esforço. Foi uma oportunidade, cara. Se tivesse que mudar mais 3 vezes, eu mudaria. Porque essa é a pauta. Esse é o motivo do encontro. É a gente aproveitar nossos talentos. Não é que eu tenha o talento nessa área, mas poder compartilhar naquele dia, depois daquilo, cara, depois dos meninos cantando, meu Deus, cara, aquilo foi tão forte pra mim. Então, cara, que você que tá aí perto de algum lugar que vai ter o Vida na Vida, participe, engaje sua igreja, que é de graça, meu Deus do céu, com personagens ali, né, pessoas que a gente olha e paga pra ver, num evento tão bonito, de graça, e pronto, cara, obrigado, espero que isso alcance seu coração de alguma forma, e se você viu sentido nisso, por favor, se engaje aí na visão, comente aqui e escolha pelo menos 3 pessoas para você enviar esse conteúdo, para que Deus continue a sua missão através da igreja, através de nós, em nome de Jesus. Eu tenho um jargão também, né? Sejamos uma bênção, que através de nós Deus continue encontrando as pessoas que Ele quer e que Ele sonha, no nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, velho. Uhul! Pô, vocês são demais, hein? Caramba.